página 81 do livro de Evangelhos. Vamos agora ao capítulo 9, Ministério na Pérea. Bom, vamos lembrar em que ponto do ministério de Jesus nós estamos, né? Nós vimos que Jesus ele já participou de 2 Páscoas. Jesus ele dedicou a maior parte do seu ministério fora da Judéia, na região da Galileia, pouco em Samaria, na região da Galileia, na parte norte, né? E agora ele vai descer. Para você entender o que é a Pérea, se você olhar para o mapa da terra de Canaã, você tem no centro o Rio Jordão. E do lado esquerdo você tem a Judéia, Samaria e a Galileia em cima. Tá bom? Se você olhar para o lado direito do Jordão, na parte inferior à direita do Mar Morto, no Novo Testamento aquela região é chamada de Pérea. No Antigo Testamento foi o local que Josué acampou, tá bom? Antes de atravessar o Rio Jordão. Foi o local que ele acampou. Exatamente, a Pérea fica, contando de Jerusalém, né, fica depois do Jordão. Eles tiveram que dar a volta depois do Jordão, atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã. Então, até essa região que Josué estava, né, onde Moisés esteve ali junto do povo, é exatamente nessa região que Jesus vai agora dedicar o seu ministério. Era uma região que ela tinha sido habitada por uma tribo de Israel, né, que não chegou a atravessar. Eles ficaram habitando ali naquela região, que foi a tribo de Rubens. Mas ali também tinha a região de Moabe. E o livro de Ruth ele se passa nessa região da Pérea, quando Noemi e seu marido e filhos, né, têm que ir para a região de Moabe. A Pérea envolvia também a região de Moabe. Nós vimos que ao norte Jesus esteve entre os fenícios, né, na região de Tiro e Sidom, região de pagãos. É claro que Jesus veio pregar para todos. A estratégia, né, até vamos dizer, que Deus instituiu, é que essa pregação deveria começar, e ela começa com os judeus. A nação, ela não recebeu o Messias, mas os judeus fiéis às Escrituras, esses receberam o Messias, como os apóstolos, todos eram judeus, né? Então o plano de Deus ele se cumpre, porque os judeus vão dar início à pregação, só que agora como igreja, já que a nação ela não quis, né? Bom, então localizei para vocês aonde que ficava a Pérea. Jesus então desce, vai descer do norte, tá bom? Para chegar nessa região. E nessa descida, bom, primeiro eu coloquei aí o texto que fala dessa mudança no ministério de Jesus, né? Já que nós estamos procurando seguir uma ordem cronológica, ok? Então o versículo 1 diz, e aconteceu que concluído Jesus esses discursos, saiu da Galileia, ou seja, saiu da região norte, e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Essa região, chamada de confins da Judéia, além do Jordão, era também chamada de Pérea, porque a Judéia ela ficava daquém do Jordão, como eles chamavam, né? O outro lado do Jordão já era chamado de Pérea, mas aqui foi chamado de confins da Judéia, além do Jordão. E ali, então, muitos vão seguir a Jesus e Jesus vai curá-los ali. Eu comento abaixo. Jesus sai da Galileia e dirige-se a Pérea, que é definida como a Judéia da além do Jordão, pois ficava do outro lado do Rio Jordão. Bom, a primeira coisa que vai acontecer, né, quando Jesus for sair da Galileia, quando você olha no mapa, a Galileia está ao norte, a Samaria ao centro e a Judéia ao sul. E a Pérea também está ao sul, só que do outro lado do Rio Jordão. Então, para sair da Galileia, Jesus tem que passar por Samaria. Quando ele saiu da Judéia para a Galileia,
ele passou por Samaria, foi até o momento que ele evangelizou a chamada mulher samaritana, João 4, nós estudamos, né? Ele evangelizou a mulher samaritana e ali muitos samaritanos, vamos dizer, receberam Jesus. Mas agora eles vão ter uma atitude diferente, e a questão é que eles viram que eles estavam, vamos dizer, com as vestes, né, do judaísmo, que eles normalmente usavam subindo para Jerusalém, nas peregrinações, e nesse caso os samaritanos não vão gostar. Então é um contraste, né? Quando Jesus passou por ali, deu palavras de bênção para eles, abençoou eles, fez milagres e tal, eles gostaram. Quando Jesus volta, não? E agora ele está indo em direção a Jerusalém, que ele vai passar por Jerusalém também, eles já não vão tratar bem Jesus. Veja, o número 1 aí no material didático, os samaritanos inhospitaleiros. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Que diz assim: E mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Ou seja, nós sabemos que existia uma rivalidade forte. Os samaritanos, eles representavam as 10 tribos do norte, pelo menos uma parte, né, das 10 tribos do norte, mas a capital do reino do norte ficava nessa região, ficava em Samaria, e eles têm essa rivalidade com os israelitas nos dias do Novo Testamento. Por um lado, recebe o Messias, recebe Jesus como Messias, mas outros, né, agora, outros samaritanos, eles não recebem Jesus porque até os discípulos, quando foram enviados, eles andavam com roupas que caracterizavam, né, os judeus, as roupas típicas deles. E isso já fez com que eles não recebessem. Bom, aí vem o versículo 54, né? E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Bom, eles já tinham visto muitos milagres, né? Tinham passado por experiência, principalmente Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Então, eles vamos dizer, estão aqui demonstrando, vamos dizer, uma fé forte no que o Senhor ordenar vai acontecer. Se permitir, nós fazemos isso. Versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia, né? Então, vamos dizer, ali naquela aldeia, eles trataram Jesus assim, né? Trataram Jesus assim. Mas os apóstolos também exageraram. O cristianismo, ele é diferente do judaísmo. Quando nós temos um contraste que, principalmente ateus hoje, às vezes nos questionam, né, por que Israel teve que fazer guerra. O único jeito de Israel conquistar uma terra que ela estava contaminada era através da guerra. As nações tinham se corrompido e todas eram violentas. E a maldade deles era grande. Então Deus decidiu, para salvar a humanidade, para salvar as nações, Deus decide então criar um povo. E através desse povo evangelizar as nações. A guerra, ela é tolerada, infelizmente, porque não tinha outro meio para salvar a humanidade. A mensagem de salvação, colocada aqui na terra, protegida por homens, naquele período, ela tinha que ser guardada numa nação. Mesmo assim, correu o risco de ser destruída. Ok? Agora, nos dias do Novo Testamento, então, Jesus ele já faz diferente. A igreja é diferente de Israel. Então,
na história da igreja, Jesus Cristo diz, olha, não resistais ao ímpio, ou seja, você não deve pegar em armas nem para se defender. Se o ímpio vier te prender, você deve ir para o lugar de morte pregando o evangelho para ele. Era isso que acontecia na história da igreja. Na história do Império Romano, os cristãos iam para o lugar de morte pregando o evangelho, como nós temos exemplos de Policarpo, e depois as igrejas anabatistas sendo mortas pelos católicos e protestantes. Aquela história das bruxas de Salém, que eu sempre conto para vocês, um pastor que foi morto lá, assim, a gente não tem o sermão dele, mas o homem que escreveu, um judeu que eu li que descreveu como foi o sermão, ele disse que foi um sermão entusiasmado, ou seja, o irmão estava ali para ser enforcado e ele começou a pregar para as pessoas. Então, no cristianismo, Jesus Cristo já tinha deixado bem claro para eles que o cristianismo, a chamada do cristão é para ele dar a vida, mas continuar pregando a salvação daquelas pessoas que estão matando ele, que estão defendendo a morte dele. Então, nesse sentido, eles erraram e Jesus repreendeu. Bom, o comentário no livro diz: no caminho, Jesus passa por Samaria. Mesmo ele tendo passado por aquela região e tendo transformado a vida da mulher adúltera, eles não receberam a Jesus por causa da velha rivalidade entre os samaritanos e os judeus. Os apóstolos querem punir aquela cidade. Elias fizera fogo descer do céu e matado diversos soldados. Mas Jesus diz aos apóstolos que não faria isso. Ele veio para salvar os homens e não para destruí-los. E, infelizmente, vamos pensar que toda a humanidade pecadora, que não segue Jesus, toda ela está enganada. Indiferente ao nível que ela está sendo enganada, mas ela está sendo enganada. É indiferente o nível, que tem pessoas que são extremamente enganadas a ponto de servir diretamente o demônio. Tem aqueles grupos que dizem que servir ao demônio é bom. Agora, tem pessoas que elas estão seguindo um falso evangelho. Tá bom? Estão seguindo um falso evangelho. Essas pessoas nós temos que fazer o quê? Continuar pregando para elas, falando a verdade para elas. Se eles tivessem que passar naquela vila ali, naquela aldeia, no dia seguinte pregar para eles, eles deveriam fazer isso. Essa é a mensagem do evangelho. E isso nós vemos na história da igreja. Mas eles com o sentimento judaico, porque o sentimento judaico era assim, era um sentimento de governo civil. O governo civil ele tem que, às vezes, agir, pegar a espada, e fazer guerra, defender o seu território. A igreja ela não tem território. A igreja ela não tem território aqui na Terra. A igreja é essencial que a igreja ela esteja separada do Estado. Senão ela vai ter que acabar fazendo isso. Vai ter que acabar, vamos dizer, assumindo um papel de julgar pessoas e até tirar a vida. Tá bom? Mas isso é um trabalho do poder civil. A igreja ela é separada. Já Israel, ele é um país. Ele tem lá a sua legislação, é diferente da igreja. Okay?